Desmascarando a teoria da Terra plana. Shalom, irmãos. Eu sou o pastor Josué Guerreiro e decidi desmascarar essa teoria da Terra plana devido às inúmeras blasfêmias e aberrações que envolvem essa teoria. São blasfêmias contra o Criador, além de uma terrível aberração científica, pois pretendem sustentar que Deus criou o mundo dentro de um tubo de ensaio de laboratório. O mundo está preso em uma redoma de vidro e o Sol e a Lua são como meros vagalumes presos dentro de um vidro. Isso é um absurdo. E apresenta alguns textos bíblicos fora de contexto e totalmente distorcido, como veremos a seguir. A Terra é redonda, como afirma as Escrituras. Mas eles tentam e insistem em afirmar o contrário. Assistam à aberração. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. The first time I saw sonoluminescence was in a darkened room. I was transfixed to look at this spherical flask of fluid. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. A tiny spot of bright light contained in a flask of liquid. And you look into the center, and in the center see a glowing blue-purple light, which could be seen with the unaided eye. This star in a jar is made when a sound wave is passed through a small bubble inside a flask of liquid. And this sound wave, and this sound wave. And God said. Agora convém salientar, esclarecer, deixar bem claro alguns textos que esses teóricos da Terra plana procuram usar para distorcer o sentido da palavra e defender a sua teoria. Por exemplo, utilizam Isaías 40, verso 22, onde a maioria das traduções apresentam que Deus estaria assentado sobre o círculo da terra, como se a terra fosse desenhada em um círculo, como se fosse uma pizza, com as suas bordas. Porém, a tradução mais correta diz que Deus está sentado sobre a redondeza da terra. Então, a terra é redonda, como diz as Escrituras. A terra é redonda, Isaías 40, 22. Eles utilizam também Provérbios 8, 27, para dizer que o Senhor encerrou os abismos em um círculo. Sendo que Provérbios 8, 27 diz, na melhor tradução, diz assim: ele encerrava os abismos dentro dos seus limites. Convém aqui salientar a definição de abismo segundo as Escrituras. A palavra se refere ao poço do abismo, como estando no interior da terra e não nos limites dela em suas bordas, como se você estivesse caindo fora de um prato. Então, é uma distorção muito grande. Utilizam também Jó, capítulo 26, verso 10,
onde diz que Deus pôs em volta limite às águas. Aí eles voltam a insistir sobre a questão do prato. O prato que está cheio de água e Deus colocou limite nas bordas desse prato. Sendo que aqui está se referindo que Deus colocou limite para que as águas não invadissem os continentes. Ele pôs limite nas bordas dos oceanos para não invadir os continentes, mas não estava falando para ele não cair fora do prato. É muito hilárico, isso é engraçado, essas teorias. Falam também dos 4 cantos da terra. Ora, ele já estava desenhando a terra como um círculo e agora já aparece canto. Quando aparece o texto de Apocalipse, capítulo 7, onde se refere aos 4 anjos nos 4 cantos da terra, ali não está falando de cantos, literalmente falando. Eles usam muito literalismo. Então, ali está se referindo aos pontos cardeais. Por exemplo, o anjo do leste, o anjo do oeste, o anjo do norte e o anjo do sul. Então, está se referindo aos pontos cardeais e não ao literalismo dos cantos da terra propriamente dito. Então, irmãos, é necessário a gente ter entendimento para compreender as Escrituras e não ficar atrás de teorias fanfarronas e bizarrices que nem vale a pena se dedicar muito a isso. Eu não ia falar sobre isso, mas resolvi falar devido às blasfêmias. Vamos agora ver uma interessante refutação científica que eu encontrei na internet. Assistam. A pedidos, eu vou falar da teoria da Terra plana. Aliás, existe até uma sociedade chamada Sociedade da Terra Plana, formada por pessoas que alegam acreditar que a Terra é plana. Sim, lisa como uma pizza, e não uma esfera redonda como os livros de ciência nos ensinaram há tantos anos. Na Idade Média e antes também, se acreditava sim que a Terra era plana, porém, depois de anos de observação e avanços na ciência, temos provas mais que suficientes das leis da física. Bom, para essa galera que acredita na Terra plana, a gravidade simplesmente não existe. É sério. Eles acreditam que os objetos não são acelerados para baixo, mas é o disco da Terra que acelera para cima, a uma velocidade de 9,8 metros por segundo. Então, o que moveria essa Terra discorde para cima? Eles acreditam que uma energia misteriosa chamada matéria escura empurra a Terra para cima. Como já falei aqui, eles acreditam que a Terra é um disco, com o Círculo Ártico no centro e a Antártida seria um muro de gelo de 45 metros de altura, que ficaria na borda dessa Terra pizza. Olha só, a Terra é uma pizza com borda. Me deu até fome. E o que teria debaixo desse disco gigante? Bom, eles acreditam que existem pedras, simples assim. E como se explicaria aquelas marcação indo embora em direção do horizonte? Se você observar bem, ainda mais se estiver usando um binóculo, você perceberá que a embarcação vai descendo no horizonte, a ponto que a última coisa que você verá dele será seu mastro sumindo. Segunda prova da curvatura da Terra. Você sabe como funciona um eclipse lunar, né? É a sombra da Terra projetada na Lua. Dito isso, você se lembra qual é o formato da sombra da Terra projetada na Lua? Se você respondeu redonda, você está certo. Aliás, foi assim que os primeiros astrônomos gregos deduziram que a Terra não era plana, e sim redonda. E por último, a coerência. Se todos os objetos que observamos no céu, como a Lua, Sol, planetas e etc. são redondos, por que a Terra seria o único astro que se parece com uma pizza? Enfim, dito isso, essa teoria é mais furada que queijo suíço.